que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! De um grande jogo para você no Sport TV, sempre transmissões especiais. Fluminense e Vasco em campo. Vamos confirmar agora as escalações dos dois times, começando pelo time de Oswaldo de Oliveira, começando pelo Fluminense. O Fluminense é o mandante desse primeiro jogo semifinal. Está escalado com Fernando Henrique, número 1, Thiago Silva, número 3, Thiago tem a número 2, Roger é o número 11, Rogério é o 4, 5 Marcão, 8 Arouca, 10 Petkovic. Hoje jogando o Jean no lugar de Marcelo. Marcelo está suspenso. Jean, número 6. Lenin tem a número 7. O atacante é Tuta com a número 9. Oswaldo de Oliveira tem no banco os seguintes jogadores. Você vê aí o banco do Fluminense. O goleiro Diego tem a número 12. Gabriel Santos, número 13. Radamés de volta ao elenco principal com a número 14. Romeu, Juliano, Cláudio Pitbull e Evando. Esse é o banco do Fluminense. O Vasco, depois de algum mistério, também já está escalado. Renato Gaúcho leva o seguinte time a campo. O Vasco começando com Cássio, número 1. Wagner Diniz, número 2. Fábio Braz é o número 3. Jorge Luiz, número 4. O bom Diego tem a número 6. Igor é o número 5. Roberto Lopes de volta ao time titular com a número 19. Ramon é o número 9. Moraes é o 8. 10 Edilson, 7 Valdiran. O técnico é Renato Gaúcho. Os reservas do Vasco da Gama são Roberto, Claudemir, Éder, Andrade, Abedi, sempre um jogador muito importante para o Renato. Abedi é hoje o 12º jogador do Vasco da Gama. Hernani tem a 17 e Valdir Papel é o número 18. Você vê aí o banco e a expectativa dos jogadores do Vasco da Gama. O trio de arbitragem é todo da FIFA. O árbitro é Wilson Luiz Seneme, é árbitro paulista, FIFA São Paulo. Os assistentes são Marco Antônio Gomes e Alessandro Rocha Matos. Luiz. Vamos à informação no gramado. Virou Ramon. Ramon, o que você achou da declaração do Pet, que acha o time do Fluminense um pouco melhor que o do Vasco? Cara, o futebol se ganha dentro do campo e é isso que a gente tem que fazer. Vamos jogar. Como vem esse time do Vasco para esse jogo de hoje? Bem motivado, uma decisão pra gente. Um time que vem descansado, porque o time titular só jogou aquelas quartas de final contra o Volta Redonda. Bem descansado esse time titular do Vasco? Bom, isso é muito relativo, né? Eu acho que todo mundo está super motivado, né? Quem jogou e quem não jogou, né? A gente sabe que é um grande jogo, um adversário dificílimo, a gente respeita e vamos entrar dentro de campo com determinação, com garra, tudo aquilo que o Vasco vem demonstrando nos últimos jogos. Obrigado, Ramon. Informações do Vasco da Gama com Bruno Cortes. Os dois times em campo. Bruno Luiz. Cortes. Por aqui o Edilson. Edilson foi no vestiário. Agora a torcida do Vasco até ficou preocupada. Viu você saindo pro vestiário. Tá aqui falando com o Petkovic. Dando um abraço ao Petkovic. Torcida do Vasco que viu você indo pro vestiário, explica pra ela. Ficou um pouco preocupada. Torcida do Vasco que viu você indo pro vestiário agora ficou preocupada. Eu fui trocar o short, tava grande, só isso. Olha, Edilson, como é que vem esse time do Vasco pra hoje? Vem muito motivado, né? Tá todo mundo bem, estamos invictos aí a 11 partidas. E provando para todo mundo, né, que o Vasco tem capacidade de fazer bons jogos, de ganhar os jogos. E que a gente tem uma equipe muito boa. Você acabou de cumprimentar aqui o Petkovic, que é capitão do Fluminense. O que você achou da declaração dele de que o Fluminense é um pouco melhor que o Vasco? Isso faz parte do jogo. Vamos esquecer esse negócio, porque o importante mesmo é aqui dentro de campo. Tá aí o Edilson. Moraes apareceu muito bem no Vasco da Gama, brigou para sair do Vasco, foi pro Cruzeiro, foi pro Atlético Paranaense, onde não jogou bem e acabou voltando em grande estilo ao Vasco. Vitorino. A gente viu aí o abraço do Petkovic com o Edilson. Os dois, quando jogaram juntos no Flamengo, não se bicavam, não. Tiveram diversos problemas no Flamengo, mas o tempo passa. O Marcelinho não fez as pazes com o Ricardinho? E Luiz, exatamente sobre isso, essa semana, o Edilson dizia que já ano passado, quando ele jogou pelo São Caetano, o Petkovic no jogo Fluminense São Caetano foi lá, cumprimentou ele também. Parece que agora está um pouquinho melhor o clima entre os dois. É verdade, só uma questão momentânea. Durante um período eles se desentenderam no Flamengo, mas são dois excelentes jogadores, dois ídolos das torcidas de Fluminense e Vasco da Gama. Alex Escobar. Não dando exemplo, né? Não pode levar a vida com rancor.
discutiu, não deu certo, mas passou, né? Já era, agora a vida segue, né? Ao encontro do Tuta com Edilson, também jogaram juntos no Flamengo. Tuta, Edilson, Petkovic jogaram juntos no Flamengo. Vamos agora para o início do primeiro tempo. Saída do Fluminense no primeiro tempo. Eu lembro mais uma vez, você vê aí o CNM, eu lembro mais uma vez que essa semifinal de Copa do Brasil não tem o gol qualificado, não tem a questão do gol marcado fora, porque os dois jogos serão disputados no Maracanã. Começam as emoções do primeiro tempo. Petkovic, são os primeiros movimentos de Fluminense e Vasco da Gama. Essa é a segunda vez que Fluminense e Vasco se enfrentam na história da Copa do Brasil. No ano 2000, as duas equipes se enfrentaram nas oitavas de final. Thiago Sal jogando mal. Errou Thiago. Ele vem tentando se recuperar. Por baixo conseguiu a roubada. Lene. Alex Escobar, você acredita em marcação muito forte em cima do Lene e do Petkovic? Vamos ver esse ataque do Fluminense. Vem Jean. Tocou na frente pro Tuta, na entrada da área. Tenta o drible. Jean chegou atrasado. Você acredita, Alex Escobar, que o Vasco vai marcar muito forte Lene e Petkovic? Tem que marcar muito forte. Dos pés do Pet devem ser as melhores jogadas. E dos pés do Lene saem também aí jogadas de gol, né? Pro Tuta, principalmente. O próprio Lene também, jogador que gosta de fazer jogada individual, tem que ser vigiado. Agora o Tuta também, porque se coloca muito bem dentro da área. Para marcar o Petkovic, encarregado é o Roberto Lopes, Luiz. Por isso que o Roberto Lopes está começando o jogo. A Bedi vinha jogando muito bem. Mas o Renato entende que o Roberto Lopes tem mais poder de marcação. Ele está em cima. Olha só. Petkovic se livrou da marcação. Tocou para o Tuta. Vem o Fluminense. Jean desarmado. O Vasco aposta todas as suas fichas nos contra-ataques. Edilson. Sai o lançamento. Valdiran está impedido. Luiz. Estava adiantado o Valdiran. Vitorino Sermon. Pediu e recebeu o Jean na entrada da área. Ele toca na frente. A bola não chega no Tuta. Wagner Diniz tirando. Tenta sair jogando com o Valdiran. Falta agora do Roger. Eu falava que essa é a segunda vez que Fluminense e Vasco se enfrentam na história da Copa do Brasil. No ano 2000, os dois times jogaram pelas oitavas de final. E depois de 2 empates, o Fluminense eliminou o Vasco porque marcou em São Januário. Fez mais gols em São Januário. Empatou por 2-2 em São Januário. 1-1 aqui no Maracanã e em São Januário 2-2. Fluminense acabou eliminando o Vasco da Gama, que tinha um time muito mais forte na época. O Jorge Luiz chuta a perna do Lene e não a bola. É falta. Falta a favor do Fluminense. O Igor sai com a bola dominada. Você vê aí a preocupação do bom goleiro Cássio do Vasco. Petkovic daí já marcou um gol contra o Vasco da Gama quando ele era do Flamengo. Foi um pouquinho mais para a direita. É um gol que a torcida do Flamengo não se esquece. A distância é mais ou menos a mesma, Vitorino. No Fluminense, Petkovic marcou apenas um gol de falta contra a Universidade Católica na Copa Sul-Americana do ano passado, justamente em São Januário. Jean deixou, Pet fez a cobrança na barreira, desviou. É escanteio para o Fluminense. 0 Fluminense, 0 Vasco. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo aqui no Sport TV. Petkovic vai para a cobrança do escanteio. Aí você vê o Roger, que antes era lateral esquerdo, agora jogando como um terceiro zagueiro no Fluminense. Vê o Thiago Silva. Marcação feita pelo Roberto Lopes. Petkovic batendo o escanteio. A cabeçada para fora! É tiro de meta para o Vasco da Gama. 11 minutos no primeiro tempo, o Fluminense levando o perigo. Tiro de meta para Cássio. Pareceu inclusive uma jogada ensaiada. O Roger vai correndo ali do bico esquerdo ali da área e chega na frente do zagueiro. Ó. Onde ele chega? Ele correu daqui do outro lado e o Pet jogou exatamente onde ele chegou ali no primeiro pau. Marcada a falta, você viu o replay, marcada a falta a favor do Fluminense. Linda jogada, Alex Escobar. E o Lene tem essa característica de só cair se for acertado mesmo, não conseguir ficar de pé. Né? Aí ele foi tocado pelo Roberto Lopes, seguiu em frente e aí o Wagner Diniz fez a falta bem marcada. Uma grande jogada do Lene. Nessa Copa do Brasil, o Lene já disputou 7 jogos e marcou 5 gols. Aí a preocupação do Cássio. Mais uma falta para Petkovic bater para o Fluminense. Essa ele deve cruzar para a área. Petkovic faz o cruzamento. O Marcão subiu o toque. Gol! Parou. Marcado impedimento do Thiago Silva.
Lance difícil, Tuta pressiona o auxiliar. O Marcão subiu. Vamos ver. Marcado impedimento do Thiago Silva. Ele pareceu realmente um pouco adiantado na hora do cruzamento, na hora da falta cobrada pelo Petkovic. Mas é um lance muito difícil, Escobar. Se o Marcão tivesse cabeceado, seria um gol legal. Mas o Thiago Silva estava adiantado, sim. Portanto, impedimento bem marcado. Impedimento do Thiago Silva. Olha só, você viu o primeiro. Olha só, todos os detalhes do jogo. Calção puxado, Ramon fez o toque. A câmera invertida para você, o Thiago derrubando Edilson. Falta bem marcada a favor do Vasco. Como eu já falei, o Ramon é um especialista em bolas paradas. Está muito longe para ele. Falta para o Vasco. Ramon acreditou, bateu direto para o gol. Sport TV, o canal campeão. Petkovic, vai para Jean. O lateral esquerdo vem para o meio mais uma vez. Toca para o Arouca. Leni. Tuta espera o cruzamento. Leni volta a jogada. Rogério. Marcão, Vasco recua. O Fluminense vai adiantando, inclusive, os seus volantes. Marcão tocando com Roger. Ele deixa de ser zagueiro para virar mais uma vez lateral. Jean bateu para o gol no travessão. No travessão, chute de Jean. Na última vez que Jean enfrentou o Vasco da Gama, marcou 2 gols. Mais uma vez para você, o Roger tocando. Jean domina, gira, bate para o gol. A bola explode no travessão. Alex Escobar. Mais uma vez aí o lance. O Fluminense faz, e faz muito bem, com frequência, essa ultrapassagem aí dos zagueiros, né? O Roger às vezes se torna um lateral esquerdo, o Thiago Silva faz a mesma coisa lá na direita, mas acontece mais aqui pelo lado esquerdo e com mais sucesso com o Roger. Jogou muito tempo como lateral esquerdo. Quando ele cai aqui, que abre como lateral, o Jean aparece como um meia ao lado do Petkovic, e é uma ultrapassagem que tem dado muito certo, com o Marcelo em campo principalmente, né? Mas hoje o Jean já mostra que tem treinado bem, né? Tá pronto para jogar. Esse é Edilson. Marcão toca na bola. Vem o Vasco com Edilson na entrada da área. Ele bota a velocidade. É sempre muito perigoso Edilson. Levanta a cabeça. Boa virada de jogo aqui na direita. Moraes toca no meio. Carrinho na sequência. Tá valendo. Sai o chute. E o tiro de meta apenas para Fernando Henrique. Sport TV, o canal campeão. 0-0 Fluminense e Vasco. Virada de jogo errada. Petkovic, de primeira ele faz o lançamento para a velocidade do garoto, Leni, e a bola fica com o Cássio. Cássio é um goleiro de 25 anos. Está jogando com Wagner Diniz. Wagner Diniz tem 22, foi contratado pelo Vasco ano passado. Era jogador do 13 de Campina Grande e brilhou na última edição da Copa do Brasil. Moraes, para o Wagner Diniz. Tem o Vasco com perigo. Diniz cortou para o meio, ajeitou, bateu colocado. Sport TV, o canal campeão. Vivo, nós torcemos com você. Wagner já fez 44 jogos com a camisa do Vasco. Marcou 1 gol na vitória sobre o Flamengo pelo Brasileiro do ano passado. Wagner Diniz, toda jogada que ele faz, quando acaba a jogada ele olha para o Renato para ver qual é o tipo de bronca que ele vai levar. Dessa vez levou uma bronca boa, Escobar. Pois é, se vai ser tapa no banco de reserva, se vai chutar uma garrafa d'água, mas bronca sempre tem. Aliás, o Renato foi absolvido essa semana. O Renato foi julgado pela sua segunda expulsão na Copa do Brasil, foi absolvido. Podia pegar um gancho grande. Saiu a tabela, o Rogério veio para o meio, o Arouca entrando pela direita, Moraes parou o Arouca. Uma linda troca de passes do Fluminense. Começou aqui com o Thiago, né, no lançamento bonito lá para a direita. O Fluminense toca muito bem a bola e às vezes está entrando no jogo do Vasco também, de tentar lançamento longo o tempo todo. O Leni está muito bem marcado, fica mais complicado. O Fluminense está chegando melhor lá na frente, tocando a bola. Escobar, o Fluminense tem um bom cobrador canhoto, que é o Jean. Ele nem chega na bola. A cobrança é de Petkovic, que é destro. Moral, né? É o capitão, é o 10. Falta para o Fluminense, Petkovic no cruzamento. A bola na pequena área, Roger tocou para o meio. O Fluminense permanece no ataque. Arouca se atrapalhou, errou o toque. Valdiran sobe, Roger ganha. Falta no Valdiran, Escobar. O Abedi tem entrado como volante, Luiz, e é um volante que joga. Marca forte, marca com afinco, mas sai para o jogo, ajuda muito no ataque. O Igor e o Roberto Lopes não estão conseguindo fazer isso. E o Renato Gaúcho já mandou Hernani aquecer. Que sufoco.
Aí o Renato já abriu os braços, já esbravejou. O Renato foi expulso 2 vezes só na Copa do Brasil. Tem que se controlar um pouquinho mais aqui o Renato, porque a falta inclusive foi marcada. Já foi repreendido pelo árbitro que mandou ele sentar no banco de reservas. Valdiran foi revelado pelo CRB. Jogou no CRB de 2000 a 2003. Jogou também no Mirassol, Anápolis. Jogou no Belenenses em Portugal, Cianorte e no Esportivo do Rio Grande do Sul. Chute de fora, Fernando Henrique faz a sua primeira defesa no jogo. Chute fraco aos 38 minutos do primeiro tempo. O chute do Roberto Lopes. Lembrando que esse ano Vasco e Fluminense já se enfrentaram 2 vezes. Os jogos foram aqui no Maracanã e terminaram empatados 2-2 pelo Campeonato Carioca e 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Vasco jogando com o time quase todo de reservas. Tuta, bateu cruzado, bateu pro gol. Cássio sai do gol. Estava atento o Cássio. O Lene estava acreditando na jogada. Você está revendo o Tuta batendo pro meio. Veja como o Lene vai chegando. Ô Luiz, e tanto é prioridade no Vasco essa Copa do Brasil que o Renato Gaúcho já manteve aquele esquema de time titular na Copa do Brasil, time reserva no Brasileiro, próximo domingo contra o Goiás pelo Brasileiro, time reserva lá em Goiânia no domingo. Apesar de estar fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, o Renato parece saber que dificilmente o Vasco será campeão brasileiro ou chegará nas primeiras posições para ser um time que vai disputar a Libertadores ano que vem. Então aposta todas as suas fichas nesses últimos 4 jogos de Copa do Brasil. E o time reserva tem correspondido, né? Então vale a pena manter mesmo. Sai o lançamento para o Tuta. Vai dando empate mais uma vez. Vasco e Fluminense já se enfrentaram 2 vezes no ano e empataram os 2 jogos. Aí o CNM não vai dar acréscimo. Vai terminar em 45. Então estamos no último minuto no primeiro tempo. Moraes. Vasco sai mais para o jogo agora no fim do primeiro tempo. Falta do Roger no Moraes. É aquilo que a gente fala sempre, Escobar era tudo que o Moraes queria. Ele está de costas com uma marcação dupla em cima dele. Sai a falta, agora os zagueiros vêm. Tem um espaço da barreira para fazer um cruzamento para a área. Bom momento para o Vasco no fim do primeiro tempo. Dificilmente o Moraes conseguiria alguma coisa ali, né? A não ser a falta. Aí o jovem goleiro Fernando Henrique do Fluminense. Ramon caprichou na cobrança, a bola na entrada da pequena área, tentativa era para o Valdiran, Petkovic de primeira, buscando o Lene. Fluminense está todo recuado, agora vem o Vasco. Linda jogada. Wagner Diniz toca no meio, presente para o Thiago. Sai o Fluminense, Petkovic pediu e recebeu, só que acaba o jogo. Acaba o primeiro tempo no ataque do Fluminense, o Tuta reclamou. Os jogadores do Fluminense reclamam. Fim de primeiro tempo, quando o Fluminense partia para um ataque perigoso. Semifinais da Copa do Brasil, sempre transmissões especiais do Sport TV. A festa tá bonita aqui no Maracanã. As 2 torcidas duelando bonito, duelando no grito. E começam as emoções do segundo tempo. Vem o Vasco da Gama, Diego. Diego é um lateral que apoia sempre com muita eficiência. Hoje apoiou pouco, teve pouca chance de apoiar, pelo menos no primeiro tempo. Moraes foi desarmado pelo Thiago Silva. São os primeiros movimentos do segundo tempo para você aqui no Sport TV. Luiz. Vitorino Sherman. Oswaldo de Oliveira pediu para que o Romeu comece o trabalho de aquecimento. Tentativa do Vasco com o Valdiran. Ele chama o apoio do Wagner Diniz. Ainda Wagner, tem a marcação do Jean. Ele encara a marcação. Busca a linha de fundo, dribla, corta para o meio. Roger também chegou. Wagner Diniz consegue finalmente o cruzamento. Bola não foi dominada pelo Edilson. Passou pelo Valdiran. Marcão tirando do jeito que dá, tirando mal. Pegou mal na bola o Marcão. Aí o experiente volante do Fluminense. Tá brigando com a bola hoje o Marcão, hein? Já deu uma de joelho agora, pegou torto agora. 0-0, Fluminense e Vasco. Deixa eu ver, pelo menos nesse primeiro minuto, um Vasco partindo um pouco mais para o ataque. Sempre lembrando que na outra semifinal, ontem no Ipatingão, você confere aí a saída do Roberto Lopes para a entrada do Abedi. Ontem no Ipatingão, 1 para o Ipatinga, 1 para o Flamengo. No ano passado, Vasco e Fluminense se enfrentaram 4 vezes, com 2 vitórias do Vasco, 1 vitória do Fluminense e 1 empate. E a partir do ano 2000, Vasco e Fluminense já se enfrentaram 29 vezes e a vantagem do Vasco é muito boa. 13 vitórias do Vasco, 11 empates e apenas 5 vitórias do Fluminense. Por isso a torcida do Vasco está otimista.
Esse é Thiago. Falta a favor do Vasco. Vamos ver o Roger derrubando o Valdiran. Alex Escobar. É uma falta perigosa na entrada da área e você disse bem, o Vasco voltou para o segundo tempo melhor, tentando encurralar o Fluminense no campo de defesa, já toca mais a bola no meio campo. A entrada do Abedi foi muito benéfica por isso, né? E também cresce com isso o Ramon no jogo, cresce também o Moraes, o Vasco um pouco melhor. As torcidas duelam no grito, tá bonita a festa da torcida. Vem o Vasco, é lance de perigo. Ramon na cobrança, 0 Vasco, 0 Fluminense. Ramon, especialista em bolas paradas. Ramon bateu no capricho, Fernando Henrique tira de soco. Essa bola acabou cruzando na frente de muita gente. E o Fernando Henrique tirou. Veja aí a saída do goleiro do Fluminense. Uma curiosidade, já citei alguns números, citei alguns dados. Alex Escobar, nos últimos 40 jogos entre Fluminense e Vasco, apenas uma partida terminou empatada por 0 a 0 em 2003 no Campeonato Brasileiro. Será que hoje é dia de 0 a 0, Escobar? É jogo para 0 a 0 não, viu? Os dois times procuram ataque, jogo muito movimentado. Não acreditando em 0 a 0 não. Moraes. Foi falta do Marcão. Quando eu falo do Moraes e do Ramon, que não estão funcionando muito bem hoje, eles estão participando muito do jogo, mas está faltando aquele toque decisivo que acha o Edilson e o Valdiran ali numa boa posição, né? Não pegaram uma bola boa ainda, nem o Valdiran nem o Edilson. Diego. O Vasco vem aí, Hernani. Vamos ver no lugar de quem? Possivelmente do Valdiran. Sai o chute de fora no travessão! Fernando Henrique não esperava o chute de fora. Ramon, vem o Vasco. Vasco pressiona com o Diego na boa, pela esquerda o cruzamento, Thiago tirando. Chute de fora no travessão, Moraes acreditou, a bola explodiu no travessão. Canta bonito a torcida do Vasco, o Vasco vem para cima do Fluminense. Abedi, bateu, a bola explodiu no pet. De novo Abedi. 13 minutos no segundo tempo. 0 Fluminense, 0 Vasco. Tuta volta para dar combate. Rogério fica com a bola dominada. Daqui a pouco o Renato mexendo no time do Vasco. Sport TV, o canal campeão. Visa, porque a vida é agora. Por todos os ângulos para você. Moraes, a bola explodindo no travessão. Luiz, olha aí a mudança no Vasco, entrando o Hernani realmente no lugar do Valdiran. Na verdade, o Renato, durante o último treino do Vasco, fez justamente essas duas alterações. Eram as duas dúvidas. Ele optou pelo Roberto Lopes para marcar o pet. Deixou o Abedi no banco. E deu mais uma chance ao Valdiran. Tem um jogador no elenco do Vasco que nem no banco está hoje, que é o Faioli, que tem um estilo que seria interessante para o jogo de hoje. O Faioli já jogou pelo americano na Copa do Brasil. É verdade. Bem lembrado. Mas é um jogador que seria importante. O Vasco está precisando de um jogador de área ali para segurar essa sobra do Fluminense, que é muito bem feito. O Thiago está fazendo sem ser importunado. Os dois atacantes do Vasco saem muito da área, né? Tanto o Edilson como o Valdiran. E o Hernani também gosta de sair. E o Hernani, que é um meio campo, disse que no Tombense, onde jogava lá em Minas, já jogou muito tempo no ataque. Thiago Silva, 0 Fluminense, 0 Vasco. Jean foi facilmente desarmado agora. 22 minutos no segundo tempo, 0 a 0. Na outra semifinal, 1 para o Ipatinga, 1 para o Flamengo ontem em Minas. Aqui vem o Vasco. O toque para o meio. Marcão. Petkovic. Lene, do jeito que ele gosta. Deram espaço para o Lene agora. Arranca o garoto com a bola dominada. Botou na frente, Lene. Dividiu, bateu cruzado, bateu mal. A bola não chegou no Tuta, nem foi para o gol. Impressionante a arrancada do Lene. E como o Escobar falou, é um jogador que não cai. Ele toma a trombada e continua, insiste. Alex Escobar. Só cai se não conseguir mesmo se equilibrar, né? Um atacante que é raro, inclusive, isso, pelo menos no futebol brasileiro. E geralmente encostou, eles caem, né? Para você curtir de novo. Olha só, Lene se livrou da primeira falta, divide na segunda, se reequilibra, bate pro gol, bate mal. Na cobrança, Ramon. Campanha do Vasco na Copa do Brasil traz 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. 20 gols marcados e 5 gols sofridos.
0 Fluminense, 0 Vasco. Ramon batendo o escanteio. Bola fechada na pequena área. Marcão tirou. Achou o Petkovic. Tem contra-ataque do Fluminense. Osvaldo já sinalizou para o Pet. Ele levanta a cabeça. Tem o Lene e o Tuta na frente. Pet tenta correr pela direita. Não é muita do Pet. Já é um jogador com mais de 30 anos. Falta do Petkovic. Jean toca na frente. Tuta. Esse é Petkovic. Copa do Brasil 2006 são as semifinais. E Patim de Flamengo. Vasco e Fluminense. Petkovic tocando pro Lene. Na entrada da área. Tuta fazendo o trabalho do pivô. Girou, bateu pro gol. Defesa do Cássio. Pela Libertadores, 0 River, 1 pro Libertad. Daqui a pouco você vai ver o gol do Libertad aqui no Sport TV. 0-0, Fluminense e Vasco. Primeiro jogo com mando de campo do Fluminense. Lembrando que nesse duelo nas semifinais da Copa do Brasil a gente não tem o gol qualificado. Justamente porque os dois jogos estão marcados aqui para o Maracanã. Esse é o primeiro jogo, 0-0. 31 minutos no segundo tempo. Já tivemos esse ano 2 empates entre Fluminense e Vasco. Lene. Toque de cabeça no meio. Petkovic. Pro Tuta. Está jogando o Fábio Braz. Moraes tem a marcação do Marcão. Boa abertura na direita. Sai o cruzamento. Edilson! Gol! É do Vasco! Edilson de primeira. Jogada muito bem trabalhada pela direita. Edilson! Cruzamento do Hernani no pé do Edilson. Ele pegou de primeira. 1 pro Vasco. 0 pro Fluminense. Alex Escobar. Falha de posicionamento da defesa do Fluminense. Quem acompanhava o Edilson no início da jogada era o Thiago. E olha onde estava o Thiago na finalização do lance, né? Estava muito afastado, já preocupado com a cobertura ali para tentar a marcação em cima do Hernani, que chegava na linha de fundo. Com isso, ninguém chegou ali em cima do Edilson. O Hernani levantou a cabeça, o passe foi perfeito. E a conclusão do Edilson melhor ainda. Bruno Cortes. Quarto gol do Edilson com a camisa do Vasco. Os 3 últimos nos 2 últimos jogos. Edilson faz 1-0 Vasco. E a reação no banco do Fluminense. Vitorino Sherman. Abatimento. Vem o Fluminense. O jogo deve esquentar agora no fim. Romeu no cruzamento. Fábio Braz tirando. Lene com a sobra. 1-0 Vasco. O Fluminense deve vir para cima agora. Petkovic girou. Bateu colocado no canto. Vamos ver agora o gol do Libertad contra o River Plate pela Libertadores da América. Que golaço. Eduardo Moreno narrou pra gente. Luiz. Jogo na Argentina, River 0, Libertad 1. Vamos à informação no gramado. O Renato mal comemorou o gol do Vasco. Já chamou o Andrade, camisa 15, que vai entrar agora no lugar do Ramon, camisa número 9. Entra um volante, Escobar. Entra o volante, agora o Vasco vai jogar com 3 volantes. O Igor, o Andrade e o próprio Abedi. Deve deixar o Moraes centralizado ali para fazer a armação para o Hernani e para o Edilson lá na frente. Mais uma vez, o gol do Edilson, o gol do Vasco da Gama. Pegou de primeira Edilson. Gol importante para o Vasco. O Vasco sai na frente nessa semifinal. Edilson, 1 Vasco, 0 Fluminense. Romeu de cabeça. Bola passa na frente do Rogério. Vasco e Fluminense decidiram o Brasileirão de 84. O Fluminense foi campeão, fez 1-0 no primeiro jogo com o gol de Romerito e empatou por 0-0 o segundo jogo. Fluminense campeão brasileiro de 84. Hoje vai dando Vasco. Primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil 2006. Luiz, o time do Vasco, o Vasco, né, o clube do Vasco, já chegou a essa semifinal de Copa do Brasil 4 vezes, essa é a 5ª, e nunca venceu um jogo em semifinais de Copa do Brasil. Romeu fica com a bola dominada. 42 minutos. 1 Vasco, 0 Fluminense. Rogério. Thiago. Cláudio Pitbull com a bola dominada. Ainda Cláudio. Marcão. Petkovic.
Ele ajeita para bater. Petkovic. Tiro de meta para o Vasco. Nessa sexta tem programa radical dentro do Zona de Impacto. São as eliminatórias da Bike e da escalada Indoor. ProRad, ao vivo, sextas, 3h30 da tarde no Sport TV. Luiz, Tá bonita, a torcida do Vasco comemora uma importante vitória. teremos mais 3 minutos de jogo. É o CNM, mais 3. Petkovic. Tentou o toque aqui para o Leni. Ele está jogando sem ninguém pela direita, né? O Leni fechou, o Rogério insiste em jogar ali no meio, afunilar. O Rogério virou centroavante agora ali. Tá ali no meio. Uma partida ruim, inclusive, do Rogério, muito apagado. Cláudio Pitbull ajeita, puxa pro meio. Bateu Cláudio Pitbull. Não deu rebote, Cássio. Defesa segura do goleiro do Vasco da Gama no chute do Cláudio Pitbull. Vai caindo uma invencibilidade de 14 jogos do Fluminense. Thiago tocando para Fernando Henrique. E o Vasco vai chegando ao 12º jogo invicto. No duelo dos invictos vai dando o Vasco. Vai chegando a 12 jogos sem perder. Passamos dos 45. Chegamos a 46:30. Segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. Ontem no Ipatingão. Ipatinga 1, Flamengo também 1. O Flamengo vai jogar por um empate por 0-0 aqui no Maracanã. Nesse confronto entre Fluminense e Vasco, o Fluminense vai precisar vencer por 2 gols de diferença. Vitória do Fluminense por 1 gol de diferença, não importando o placar, leva para pênaltis. Ótimo resultado do Vasco no primeiro jogo. Leni. Thiago. Tocando com o Marcão. Oswaldo está pedindo a bola na esquerda para o Roger. O Fluminense insiste pelo meio. Agora o Marcão abre aqui na direita. Tempo vai passando, chegamos a 47. Romeu, pressão do Fluminense. São os instantes finais do jogo. Leni forçou pelo meio para o Rogério, tentou o Tuta. Rogério acredita, gira, rola atrás para o Romeu, para fora! Para fora! Tiro de meta para o Vasco. Daqui a pouco, todas as notícias importantes do dia para você no Sport TV News. Com a apresentação da Vanessa Ricci. Canta a torcida do Vasco, resultado importante, grande resultado. Especialmente porque durante a semana o Renato sempre falou, o time dele era um time guerreiro, um time que sabia das suas limitações. O Vasco jogou no contra-ataque e vai conseguindo um grande resultado hoje aqui no Maracanã. Falta do Tuta e a falta para cartão. Levou. Amarelo para o Tuta. No fim do jogo, o cartão amarelo. Falta dura, era tudo que o Vasco queria. Falta do Tuta no Wagner Diniz, que está caído até agora. Vai se levantando agora o Wagner Diniz. 1 para o Vasco, gol de Edilson, 0 para o Fluminense. E apita CNM. Grande vitória do Vasco aqui no Maracanã. Importante vitória, a torcida faz uma bonita festa. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. O entusiasmo é o mesmo. 41.051 pagantes no Maracanã. A chegada dos times é parecida. O Fluminense com uma invencibilidade de 14 jogos. O Vasco não perde a 11. 2 times com capitães de camisa 10 e muita experiência. Petkovic do Flu e Edilson no Vasco. Times com jovens talentos. Leni é a esperança tricolor. Moraes, a vascaína. E as semelhanças não param por aí. Num jogo truncado, cada equipe domina um tempo. O Fluminense é melhor no primeiro. Na cobrança de falta de Petkovic, Thiago Silva completa. A torcida até vibra, mas ele estava impedido. Logo depois, o lateral Jean acerta o travessão. Nosso time imprimiu um ritmo forte desde o começo do jogo até o final. Espero que a gente mantenha assim até o segundo tempo. O Vasco está marcando bem, está correndo, mas temos que jogar mais, a gente sabe disso. E o Vasco de Ramon melhora no segundo tempo. Lembra da trave? Para não ficar diferente, agora é Moraes quem acerta este belo chute. E se equilíbrio é a palavra do jogo, para fazer diferença é preciso ter estrela. Algo que não é novidade para um jogador.
muitas finais, né, na minha carreira e em todos os jogos de final assim eu cresço, eu consigo fazer gol. Não soa como exagero. Renato coloca Hernani em campo. Aos 31 minutos é dele o cruzamento para Edilson fazer de primeira. 1-0 Vasco. Eu só dei um chute e consegui fazer um gol. A média é muito boa. O Fluminense, que perdeu Arouca com uma lesão no tornozelo neste choque com o Igor, tenta na arrancada de Lene. Mas o Vasco vence. Com um empate no jogo de volta, garante a vaga na final. Para os tricolores, nada decidido. Nada definido ainda. Da mesma forma que a equipe do Vasco fez um gol na nossa equipe, nós temos condições de fazer 2 e sair classificado. Mas se depender de brilho, o Vasco de Edilson pode ficar tranquilo. Você acha que tem estrela, Edilson? Muita, isso aí eu já nasci com ela.